Ok. Então, na aula da semana passada, nós iniciamos patologias, afecções que comprometem o sistema digestório, né? Falamos sobre gastrite, falamos sobre úlceras, né? E hoje nós vamos dando continuidade a essas patologias, as principais patologias, né, que comprometem o sistema digestório, tá? As patologias de hoje, apesar de ser uma aula um pouco mais longa na quantidade de slides, perdão, é uma aula que vai tratar de doenças e distúrbios que são comumente conhecidos por nós, né? Como, por exemplo, a constipação intestinal, a diarreia, tá certo? Eu acredito que o que seja mais novidade para vocês na aula de hoje diz respeito à cirrose hepática, tá bom? Mas constipação e diarreia é algo muito simples, né? Assim, até mesmo porque é muito comum, até mesmo nós mesmos passarmos por isso, né? Então, para iniciar a aula de hoje, para falarmos acerca de cirrose hepática, tá? É preciso fazer uma revisão mais específica, mais voltada para o fígado, tá certo? Tendo em vista que a cirrose hepática é uma patologia que tem como órgão-alvo o fígado, tá bom? Então, anatomicamente, fisiologicamente, quem é o fígado no nosso corpo, né? Como vocês conseguem ver na imagem, né? Nós temos a representação visual de um fígado humano, tá bom? Lembrando que o fígado em nós, seres humanos, está localizado no hipocôndrio superior direito, certo? Lembrem-se sempre de dividir o abdômen em 4 quadrantes, né? Passa uma cruz, né? E aí nós vamos ter quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e os inferiores direito e esquerdo, tá certo? Então, o fígado fica localizado no hipocôndrio ou quadrante superior direito, tá certo? Uma grande parte do superior direito. Uma pequena porção dele localiza-se no quadrante superior esquerdo, mas majoritariamente, ou seja, uma grande parte, uma parte considerável, fica no quadrante superior direito, tá certo? E aí, gente, vocês percebam que anatomicamente o fígado é um órgão só, mas é como se ele fosse dividido em 2 porções diferentes, né? Que é o que nós chamamos de lobo direito do fígado. Acompanhem meu mouse, tá bom? Imagine o fígado dentro de você, no quadrante superior direito, tá bom? Ele é dividido em lobo direito do fígado ou lobo hepático. Sempre que nós falamos hepático, na língua portuguesa, nós estamos nos referindo a algo relacionado a fígado, tá certo? Então, anatomicamente, o fígado é dividido em lobo direito hepático e lobo esquerdo hepático. Vejam que ocorre uma divisão, ainda que superficial, por uma estrutura anatômica que nós chamamos de ligamento redondo, tá bom? Aqui, ó, ligamento redondo, onde eu tô passando o mouse, tá certo? No fígado também, gente, o que é que eu quero que vocês atentem, tá? Olhando para o fígado. Que no fígado existe um apêndice, né? Existe um adorno, existe algo a mais, que é o que é chamado de vesícula biliar, tá certo? É de extrema importância nós sabermos da existência da vesícula biliar, porque dentre as várias funções que o nosso fígado tem, que não são poucas, tá certo? O nosso fígado tem, no mínimo, 180 funções. Imagina, um órgão só desempenhar mais de 180 funções, né? E dentre uma das funções do fígado é a produção da bile, tá certo? Que a bile, ela vai ser produzida no fígado, mas ela vai ficar armazenada na vesícula biliar,
tá certo? E a bile é extremamente importante, gente, para o nosso corpo em se tratando do processo digestivo. Por quê? Porque a bile, ela atua diretamente em cima de lipídios, de gorduras, tá certo? Funciona como uma substância tensoativa. O que é que eu quero dizer que uma substância é tensoativa? Geralmente, as moléculas de lipídios, as moléculas de gordura, elas são macro. Né? Se você pegar um copo com água e colocar um pouco de óleo, a gente vê que óleo e água não se misturam, né? E fica uma camada, uma crosta bem grande na superfície da água, como uma superfície, como uma camada única, tá certo? Dessa gordura. E aí, não é possível para o corpo absorver as moléculas de lipídios, estando elas em tamanho enorme, tá certo? Eu costumo dizer que a bile, ela atua frente aos lipídios, frente às gorduras, da mesma forma que o detergente de lavar louça que nós usamos atua quando nós vamos lavar uma panela que esteja muito gordurosa. Né? Quando a gente percebam que quando a panela, a gordura ela vai ficando em pedacinhos em moléculas menores e fica mais fácil de lavar. Né? Tendo em vista que lipídio, gordura e água não se misturam, a partir do momento que eu coloco o detergente, que é uma substância tensoativa, tá certo? As moléculas maiores de lipídios, elas vão se reduzir a moléculas bem menores, e isso vai facilitar o fato de eu lavar essa panela, digamos assim, tá bom? Então, eu costumo fazer essa analogia, essa comparação da bile com o detergente, porque a bile ela é uma substância que exatamente vai fazer a mesma coisa que o detergente faz lá na panela com gordura, tá certo? Sendo que a bile vai fazer isso aonde? No intestino delgado, tá certo? Uma vez a bile agindo frente à gordura, moléculas grandes de gordura, de lipídios, vai diminuir, vai reduzir a um tamanho bem menor, tá certo? De moléculas de lipídio. E isso vai facilitar a absorção do lipídio lá no intestino delgado, tá certo? Então, a bile é uma substância que é produzida pelo fígado e que, uma vez após ser produzida, ela vai ficar armazenada na vesícula biliar. Tá certo? E não, então não esqueçam que junto ao fígado, o fígado tem um enfeitezinho que vai ser a vesícula biliar, que tem por função armazenar a bile que é produzida no fígado. Tá certo, gente? Ok. Como eu já vinha falando para vocês, o fígado é um órgão extremamente vital, né? E aí, quando eu falo que o fígado é um órgão extremamente vital, eu estou querendo dizer o quê? Que esse órgão, ele desempenha funções que são fundamentais, que são essenciais para uma pessoa estar viva, tá certo? Como eu já falei para vocês, um único órgão como o fígado é responsável por desempenhar mais de 180 funções, tá certo? Então, eu costumo dizer que, em se tratando de trato gastrointestinal e sistema digestório, o fígado é o grande laboratório desse sistema, né? Porque desempenha 180 funções, né? Um fato importante e interessante em relação ao fígado, que eu não sei se é de conhecimento de vocês, é que o fígado é um órgão com elevada capacidade regenerativa. O que é que eu estou querendo falar quando eu digo que o fígado tem uma alta capacidade de regeneração? Eu estou querendo dizer, por exemplo, que se uma pessoa sofre um acidente automobilístico e, em decorrência do trauma, afetou uma parte do fígado dela, e ela precisou fazer uma cirurgia para tirar um pedaço do fígado dela que foi rompido, sei lá. Esse pedacinho que foi retirado, ele cresce novamente, ele se regenera, tá certo? Da mesma forma que se uma pessoa optar, sei lá, tem algum familiar que está precisando de um transplante de fígado urgente, não sendo um transplante total, ou seja, essa pessoa que precisa do transplante, ela não precisa receber um fígado inteiro, mas
uma porção do fígado. De fígado saudável. Por quê? Porque o meu fígado vai se regenerar, tá certo? As células hepáticas, que são chamadas de hepatócitos, tá certo? Como tem dizendo aqui no slide, vejam, que toda palavra, gente, que termina com cito, está fazendo referência à célula. O nome da ciência que é responsável por fazer o estudo de células é chamado de citologia. Então, vejam que o prefixo cito quer dizer o quê? Célula. Então, se nós vamos para a palavra hepatócitos, lembram que eu falei para vocês que toda palavra que tiver hepate no meio, ou hepático, está relacionada ao quê? A fígado, tá bom? Então, as células do fígado, elas são chamadas de hepatócitos, tá certo? Células, citos, células, tá certo? Hepato do fígado, tá certo? Então, as células hepáticas, gente, os hepatócitos, eles possuem uma elevada capacidade regenerativa, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo que uma célula do fígado, um hepatócito, ele seja danificado, ele tem como se restabelecer, ele tem como se reerguer, tá certo? Diferentemente das células lá do sistema nervoso. Tá certo? Que quais são as principais células? Neurônios, né? E nós vimos na parte de distúrbios neurológicos que uma vez o neurônio sendo danificado, não tem volta, né? É por isso que pessoas que fazem o uso de drogas ilícitas, principalmente maconha, você pode prestar atenção que uma pessoa que faz o uso de maconha por um tempo já, ela é meio avoada. Ela é meio desconexa, é como se vivesse eternamente voando. Por quê? Porque a maconha é composta por substâncias que agem diretamente no sistema nervoso central de modo a matar, literalmente, os neurônios. E neurônios são células do nosso corpo que não têm capacidade regenerativa. Então, uma vez o neurônio morrendo, morreu. Não tem como voltar. Então, imagine uma pessoa que faz o uso de maconha por um tempo mais prolongado, você pode prestar atenção que ela é meio aérea, ela é meio avoadinha, tá bom? Justamente porque não existe capacidade regenerativa, né? E se engana, né, quem pensa que neurônios só vão ser afetados, por exemplo, pelo uso de drogas ilícitas, não, tá, gente? Até pessoas que fazem o uso muito constante de analgésicos, de medicamentos, que têm a função de agir no sistema nervoso central, vai provocar danos também aos neurônios, tá certo? Então, por que que eu estou falando em neurônios? Eu estou querendo fazer uma comparação, trazer dois extremos para vocês, tá certo? Enquanto que neurônios, eles não têm capacidade regenerativa nenhuma, ou seja, se morrer, morreu. Os hepatócitos são diferentes, porque eles têm uma elevada capacidade regenerativa, tá bom? Então, mesmo que esses hepatócitos, eles sejam prejudicados, eles sejam agredidos, eles têm essa capacidade de se reerguer, de se regenerar. Tá certo, gente? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Sim? Sim, Beleza. Então, vamos seguir. Fizemos essa revisão anatomofisiológica justamente porque nós vamos iniciar a aula de hoje falando de uma patologia conhecida por cirrose hepática. Tá certo? Vejam, gente, ainda aqui na anatomia desse órgão, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade quando pagaram a anatomia, geralmente as VPOs da disciplina de anatomia e fisiologia são em laboratórios anatômicos, né, laboratórios de anatomia. A maioria dos professores levam, inclusive, para o anatômico do UniRN, certo? Eu não sei se vocês tiveram essa chance, né? Mas caso sim, o fígado humano, ele anatomicamente falando, ele tem a mesma consistência de um fígado bovino, tá certo? É algo meio gelatinoso,
certo? É um órgão que ele é bem lisinho, certo? Ele é até envolvido. Quem come fígado bovino aí sabe que tem um lance de que quando vai preparar o fígado bovino tem que tirar uma pelezinha que reveste o fígado, porque senão ele amarga, né? Então, né? Eu não sei porque eu detesto o fígado bovino. Enfim, mas da mesma forma que o fígado bovino tem aquela consistência, perdão, gelatinosa, é algo bem liso, né? Tem essa pelezinha envolvendo ao redor. Da mesma forma que ocorre lá no fígado bovino, ocorre no nosso fígado, ocorre no fígado humano, tá certo? O fígado, ele é para ter uma consistência lisa, gelatinosa, é aquele órgão que ele é um pouquinho mais mole, tá certo? E aí, a partir do momento que o fígado ele não se apresenta com essas características, já é sinal indicativo, né, de algum processo patológico, tá bom? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque vamos falar de cirrose hepática, tá certo? A cirrose hepática, ela é uma patologia que ocorre em decorrência de lesões que ocorreram no tecido hepático, no órgão, no fígado, né? Lesões que adquiriram, gente, um padrão de cronicidade, ou seja, esse fígado já vem sendo agredido há um tempo, não é aquela lesão aguda, pontual, que ocorre naquele momento. É uma lesão, ó, que já vem se arrastando por muito tempo, tá certo? Então, de tanto esse fígado ser agredido por muito tempo, ele vai acabar sendo geradas nesse tecido hepático cicatrizes, tá certo? Que é o que nós chamamos de fibrose, fisiologicamente falando, tá certo? Uma vez, gente, qualquer tecido de qualquer órgão do corpo sendo lesionado e sendo formada uma cicatriz, uma fibrose, aquele tecido, ele não tem mais, ele não funciona da forma adequada mais. Ele meio que atrofia, né? Então, imaginem, como mostra aqui na imagem, tá bom? No lado esquerdo da imagem, aí na tela de vocês, nós temos a representação gráfica de um fígado normal. Um fígado de uma pessoa saudável que não tem nenhuma doença, tá certo? Ou seja, aquele fígado lisinho, com aquela consistência específica, meio que gelatinosa, ele é até brilhoso mesmo, sabe? É tipo o fígado bovino mesmo. E vejam que nesse fígado não tem nenhuma lesão. Se não ocorreu nenhuma lesão, consequentemente não tem nenhuma cicatriz, né? Então, todo o tecido que compõe esse fígado, ele é funcionante. Ele está ok, tá certo? Agora vejam esse fígadozinho no lado direito da imagem, a representação de um fígado de uma pessoa diagnosticada com cirrose hepática. Vejam que só em olhar nós percebemos grandes diferenças. Né? O fígado da pessoa com cirrose não é aquele fígado lisinho como nós temos aqui, né? Não é aquele fígado com aquela consistência, com aquele, quando nós pegamos, né? Não é aquela consistência gelatinosa, não é um fígado brilhosozinho, não é um fígado conservado. Né? Por quê? Justamente por quê? Porque a cirrose é uma doença que, quando ela é diagnosticada, ela é decorrente de quê? Do fígado ter sofrido várias lesões. Uma vez esse fígado sendo agredido, sofrendo lesões com caráter de cronicidade, já vem por muito tempo sendo agredido, tá certo? Essas lesões, elas vão gerar cicatrizes, tá? E uma vez gerando cicatrizes nesse tecido hepático, eu vou ter o quê? Consequentemente, o quê? Fibrose. E como eu falei para vocês, fisiologicamente falando, né, um tecido que é fibrosado, ele não tem o funcionamento adequado, não tem o funcionamento esperado, não tem o funcionamento 100%. Tá bom? Então vejam aqui, ó, que esse fígado dessa pessoa com cirrose hepática é um fígado cheio de lesões, cheio de cicatrizes, ou seja, cheio de quê? De fibroses,
né? Então, se eu comparar o fígado de uma pessoa normal com o fígado de uma pessoa diagnosticada com cirrose hepática, o funcionamento dos dois vai ser igual? Não. Não. Se eu tenho cicatrizes, se eu tenho fibroses, né, o tecido ele já não funciona de forma adequada, já não funciona de forma 100%. Então, meio que seria uma covardia comparar o nível de funcionamento de um fígado normal com o nível de funcionamento de um fígado com cirrose. É óbvio que o fígado da pessoa com cirrose hepática sai em muita desvantagem. É um fígado cheio de cicatrizes, cheio de fibrose, então o tecido não funciona direito, né? Então, o que é que nós podemos subentender de uma pessoa diagnosticada com cirrose hepática? O fígado dela é cheio de lesões, de cicatrizes, né, que nós chamamos de fibrose. O que é que nós sabemos da fisiologia? Que tecido fibrosado não tem um funcionamento adequado, né? Então, o fígado dessa pessoa com cirrose, ele pode até funcionar, mas vai ser parcialmente, não vai ser de forma 100%, né? Então, imagina, nós sabemos já da fisiologia que um fígado saudável, ele desempenha mais de 180 funções. 180 é no mínimo, só para conversar, né? Então, imagina, será que um fígado de uma pessoa com cirrose consegue desempenhar no mínimo essas 180 funções sem nenhuma dificuldade? Claro que não. É? Então, se é um fígado que ele tem dificuldades de funcionamento, ele não consegue funcionar de forma 100%, como é o que é esperado, nós dizemos que esse fígado, o que ocorre nesse fígado é o que nós chamamos de insuficiência hepática, tá bom? Quando eu digo insuficiência, gente, cuidado, insuficiência é diferente de falência. Quando eu falo na falência de um órgão, ele zerou, não está funcionando mais nada, tá? Quando eu falo em insuficiência de um órgão, eu estou falando que aquele órgão ele ainda está funcionando, mas não de forma 100%, conforme esperado, tá certo? Então, o que é que ocorre numa pessoa com cirrose hepática? Insuficiência hepática. O fígado não parou completamente, mas também não está funcionando 100%. Então, nós dizemos que uma das consequências da cirrose hepática é exatamente o quê? A insuficiência hepática. É um fígado que não vai funcionar 100%. E por que que não funciona 100%? Ele está sendo agredido há muito tempo, padrão de cronicidade, tá bom? E aí essa cronicidade gera lesões, gera cicatrizes, que é o que nós chamamos na fisiologia de fibrose, tá certo? E não se enganem, um tecido fibrosado, ele não funciona de forma que era para funcionar, tá certo? Então, uma pessoa com isso, com cirrose hepática, ela tem um fígado insuficiente, tá certo? Não é um fígado falido, é insuficiente ainda, né? Mas se essa pessoa não cuidar dessa insuficiência hepática, óbvio, pode evoluir para uma falência hepática, né? Quando o fígado para completamente, né? E aí essa pessoa vai precisar entrar numa fila para transplante hepático ou simplesmente já vai se conformando, né, de que vai a óbito, porque realmente é um órgão vital, né, que desempenha funções que são indispensáveis à vida. Tá certo, gente? Aí, beleza? Tudo bem? Sim. Vou seguindo, tá? É... No Aí, caso de transplante, licença, bom dia. No caso de transplante, pode, ele mesmo estando assim, tem como fazer um transplante, né? vai tirar o fígado todo para receber um completo novo, né? Agora sim, Ok. entrar na fila de transplante é ajoelhar e rezar, né? Para qualquer tipo de transplante. É muito difícil, porque infelizmente no nosso país ainda não é muito bem difundida a cultura de doação de órgãos, né? Então, assim, óbitos tem, mas não são pessoas que são doadoras de órgãos, né? Às vezes é um órgão que está em perfeito estado, conservado,
Mas aquela pessoa, quando ainda estava viva, não se declarou como doadora de órgãos, né? Aí dá uma pena tão grande, né, gente, saber que tem tanta gente na fila de transplante, seja para transplante hepático, transplante renal, às vezes até transplante de córnea, né? E que várias pessoas que estão indo a óbito poderiam doar, né? Poderia dar uma oportunidade de uma nova vida àquela pessoa, mas que não são doadoras de órgãos, né? São muito poucos, né? Por isso que eu sempre digo, pai e mãe, olha, se eu morrer primeiro, aí mãe, mulher, deixa ele conversar besteira. Eu digo, não, mulher, mas peraí, se eu morrer primeiro, ninguém nunca sabe, né? Pode tirar tudo, só enterra a carcaça. Tem muita gente que precisa, né? Então, em se tratando da etiologia, ou seja, do que causa a cirrose hepática, nós temos que voltar o nosso olhar para o quê? A questão do alcoolismo, né? Pessoas que praticam o etilismo, né? Que bebem, né? Elas têm de ter a consciência, pelo menos espera-se, né? Mas a maioria não tem, que o ato de beber, o ato de ingerir bebida alcoólica, está massacrando diretamente o fígado, tá certo? Eu não sei, eu acredito que eu já falei na turma de vocês que tudo que nós ingerimos pela boca, seja comprimido, alguma medicação, seja bebida alcoólica, tudo vai passar pelo fígado, tá certo? Que é o que nós chamamos, essa passagem que essas substâncias fazem pelo fígado, é o que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem, isso é lá da farmacologia, tá bom? Metabolismo de primeira passagem, e também é chamado de biotransformação, tá certo? O que é esse metabolismo de primeira passagem, que é a mesma coisa que biotransformação? Todos os medicamentos que são ingeridos por via oral, bem como bebidas alcoólicas, antes de serem absorvidos pelo nosso corpo, eles precisam passar lá pelo fígado, tá certo? E aí as células, as enzimas, perdão, do fígado, né, vão agir diante dessas substâncias, seja do álcool, seja do medicamento, de forma a metabolizar essas substâncias. E essas enzimas, gente, vejam como a farmacologia é importante, são as enzimas que fazem parte do complexo citocromo P450. As enzimas que fazem parte do complexo citocromo P450, como eu escrevi aí no slide, são as enzimas que são responsáveis por realizar a metabolização tanto de medicamentos ingeridos por via oral, quanto de o quê? De bebidas alcoólicas, tá? E a ação dessas enzimas, a metabolização dessas enzimas diante dessas substâncias, constitui o que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem, que é a mesma coisa do que biotransformação, tá certo? Metabolismo de primeira passagem ou biotransformação acontece apenas onde? No fígado, a partir da ação de enzimas que fazem parte do complexo citocromo P450, tá certo? Então, imaginem que uma pessoa que ela gosta de uns goró, né, que uma pessoa que gosta de beber, tudo que ela bebe de bebida alcoólica vai passar por onde? Pelo fígado, né? Existem pessoas que bebem todos os dias. Existem pessoas que o fim de semana começa na quinta-feira, né? Outras na sexta, aí começa na sexta à tarde e só para no domingo à noite. Pega cachaça, pega bebida. Meu amigo, essa pessoa, eu acredito, né? E uma pessoa dessa, ela não tem a menor noção que ela está fazendo com o fígado dela. E se tem, é muita falta de inteligência, né? Tá massacrando um órgão do corpo, né? Então, a bebida alcoólica, o alcoolismo massacra diretamente o quê? O fígado.
Se essa pessoa bebe toda semana, gente, de ficar bêbada, uma coisa é você beber socialmente e uma coisa é você, toda vida que beber, bebe para dar PT, né? Dar perda total. Então, vocês acham que as enzimas do complexo citocromo P450 dessa pessoa, elas não vão cansar, não? Uma hora? Elas não vão ficar exaustas, não? Elas não vão ficar comprometidas? Claro que vão. Né? Até mesmo uma máquina, se nós usarmos muito, muito, muito e não fizermos manutenção na máquina, uma hora ela pifa, né? Então, se não existem máquinas 100%, quem dirá o corpo humano? Não é verdade? Então, gente, pessoas que praticam o etilismo, né, o alcoolismo, elas estão agredindo diretamente o fígado. Eu vejo hoje em dia, a maioria das pessoas começam a beber antes dos 15 anos, muito antes, né? Imagina uma pessoa que começa a beber aos 13, 14 anos e passa a vida inteira bebendo. Vai dar erro em alguma hora nesse fígado, né? E oi? Quando eu era menor, eu vi o pessoal falando que, assim, fulano bebia com um copo d'água de lado. A cada gole cada gole da bebida era um copo d'água. E desenvolveu cirrose. Não é o pessoal leigo, né? O pessoal falava muito isso, que desenvolveu cirrose por causa que bebia com água. Não, tem nada a ver. A questão de beber com água, independentemente da bebida, eu não bebo, né? Mas cientificamente falando, o ideal é que a pessoa beba sempre intercalando um copo da bebida com a água, principalmente em se tratando de cerveja. Por quê? Porque a cerveja, ela ativa um hormônio no nosso corpo que faz com que essa pessoa urine mais. Aumenta a diurese dessa pessoa. Quem bebe cerveja sabe que fica indo no banho direto. E aí, um dos componentes da urina é a água, tá? E aí, essa pessoa, quando tá bebendo cerveja, ela perde muita água. Então, se ela bebe um copo com cerveja e um copo com água, ela tá perdendo a água pelo xixi, mas ela tá repondo ao mesmo tempo. Né? Inclusive, o que justifica a ressaca de um porre de cerveja no dia seguinte é justamente o fato dessa pessoa ter perdido muita água do corpo. Né? Aí algumas pessoas dizem que para curar ressaca não existe nada melhor do que a água de coco. Por quê? Porque a água de coco ela tem a água e tem sais minerais, né? Então vai teoricamente repor esse corpo que está desidratado, tá certo? Mas não tem nada a ver essa questão de beber com água gerar cirrose. Não, a cirrose, a regra é clara. Cirrose é decorrente de quê? De você ter lesionado o fígado, no caso do alcoolismo, de você ter abusado da boa vontade das enzimas, do CYP450, né? E aí, uma hora elas cansam, as enzimas cansam. E uma hora elas cansando, elas vão entrar em o quê? Em deficiência, que é o que vai configurar o que é a insuficiência hepática, né? Vai gerar lesões no fígado, lesões vai gerar cicatrizes, que nós chamamos de fibrose. Tecido fibrosado não funciona, então tecido que não é funcionante, ele é insuficiente, né? Então, a insuficiência hepática em decorrência de lesões que adquiriram um padrão de cronicidade é o que vão configurar a cirrose hepática, né? O alcoolismo é uma das causas. Por quê? Porque a bebida alcoólica, o álcool, passa lá pelo metabolismo de primeira passagem, e aí se essa pessoa abusa, né, a bebida, vai chegar uma hora que vai dar erro. Então, uma das causas da cirrose hepática é o alcoolismo. Tipo assim, as pessoas acham que só o que causa para algumas pessoas, né? A cirrose é o alcoolismo, né? Uma vez um Não, rapaz tem outras causas. ele nunca bebeu, rapaz normal e faleceu. Aí quando veio o laudo do ITEP, aí tinha um monte de coisa e tinha cirrose. Aí disseram assim, Virgem Maria, mas Naldo nunca bebeu, como é que ele morreu de cirrose? A Porque ignorância, não né? é só associado ao alcoolismo, né? Existem outras causas, não é uma causa isolada,
né? Qual outra causa, né? Qual outra coisa que pode causar a cirrose hepática, por exemplo? Hepatites, né? A hepatite, vejam, pelo próprio nome, pela própria palavra, it significa inflamação hepática. Inflamação de quê? Do fígado. O vírus da hepatite, gente, nós vamos ver na nossa próxima aula, quinta-feira, é um vírus que ele tem uma afinidade extrema pelo tecido hepático. Então, o órgão-alvo do vírus da hepatite é o quê? É o fígado, vai massacrar o quê? O fígado, tá certo? Principalmente os agentes da hepatite B e da hepatite C, como diz no slide, né? Então, eles causam lesões a cirrose hepática, lesões crônicas no fígado, que gera o quê? Cicatrizes, fibrose, e isso determina o quê? A insuficiência hepática, né? Tanto que se alguém aí na turma for doador de sangue, uma das primeiras perguntas que se fazem na triagem de sangue é se tem hepatite. Por quê? Porque uma vez a pessoa tendo hepatite, tendo tido alguma vez na vida, ela não pode doar sangue. Porque esse fígado dessa pessoa está lesionado devido ao que? A hepatite. Não necessariamente ela vai ter uma cirrose. Não é uma via de regra, todo mundo que tem hepatite vai ter cirrose. Não, mas é mais propenso, né? Então, o que é que pode causar cirrose também? A hepatite, principalmente causada pelo vírus B e pelo vírus C, tá certo? Se for uma hepatite, se for uma inflamação, se for um adoecimento muito severo, isso pode gerar lesões irreversíveis no fígado em quantidade considerável, e aí já sabemos aquele Pai Nosso, né? Lesão, cicatriz, fibrose, não funciona, insuficiência hepática, que é o que configura o que? A cirrose hepática, tá certo? Então, existem pessoas, como Rosália falou, que nunca beberam na vida. E uma das causas do óbito é o quê? Cirrose. Mas peraí, será que essa pessoa não teve uma hepatite? Né? Vamos ver como era a alimentação dessa pessoa. Às vezes, gente, a questão de ser magro, ou obeso ou gordo não quer dizer, não é preditivo, não é sinônimo de boa alimentação ou de má alimentação, não. Porque existem pessoas que são bem magras e que, se nós formos fazer um exame de sangue para ver glicose, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, às vezes são pessoas bem magrinhas, cujas taxas estão bem alteradas, bem elevadas. Da mesma forma que existem pessoas obesas, que se a gente for fazer um exame de sangue, todas as taxas vão estar normais. Tá certo? Então, o que é que pode... Estava vendo uma reportagem daquele bem-estar, que dizia assim que a Organização da Saúde estava preocupada com a população americana porque elas estavam obesas, desnutrientes e nutridas, estavam obesas, nutridas. Então, essa questão dos Estados Unidos não é de agora, né? A questão da obesidade dos Estados Unidos, porque é um país que é fortemente caracterizado pela culinária de fast food, né? E aí, não estou querendo dizer que, tipo, não existam pessoas gordinhas que tenham as taxas alteradas. Sim, existem. E uma grande parte do pessoal dos Estados Unidos são gordinhos que têm taxas alteradas devido a uma alimentação inadequada. Existem pessoas que são obesas, gente, não por alimentação inadequada, mas por questões genéticas mesmo, por questões de metabolização mesmo, sabe? Mas que não são hipertensas, que não são diabéticas, que todas as taxas estão normais, mas uma grande parte dos americanos, eles são obesos, certo? Devido a uma alimentação inadequada. Então, geralmente, as taxas deles são mais altas. Eu digo isso porque eu tenho 3 irmãos por parte de pai que são americanos.
né? Então, a cultura de lá é muito essa questão da culinária de fast food mesmo, né? Então, são pessoas que dificilmente vão ter as taxas normais de nutrientes, de colesterol, de proteína no corpo, tá certo? Então, se você pegar 10 obesos dos Estados Unidos, olha, no máximo 2 vão ter as taxas normais, tá certo? E aí, gente, quando eu falo nessa questão da alimentação, eu estou falando por quê? Porque pessoas que fazem uma ingesta muito elevada de lipídios, de gordura, certo? Na dieta, lembrem-se que tudo que a gente come, tudo que a gente toma, passa por onde? Pelo fígado, tá certo? Então, imagine que é aquela pessoa muito fã de fritura, né? É uma pessoa que é muito fã de comidas com altos índices lipídicos, ou seja, com altos índices de gordura, tá certo? Então, essa comida gordurosa, essa fritura, ela vai passar também por onde? Pelo fígado, tá certo? Às vezes, essa pessoa acaba tendo uma absorção além do que é esperado de gordura no corpo. Nada demais na vida da gente é positivo, né? Não pode nem ser 8, nem 80. E tem um ditado que o povo do interior diz, né? Que tudo demais é veneno, né? Então, o que é que acontece? Se você come uma comida com um elevado índice de lipídios, acaba que você também vai sobrecarregar quem? As enzimas lá do fígado, né? Que são responsáveis por fazer o metabolismo de primeira passagem ou biotransformação, tá certo? E aí, se você está abusando da boa vontade dessas enzimas, isso pode gerar lesão, né? No fígado, cicatriz, fibrose, insuficiência hepática. Mas além disso, o que é que pode acontecer? Lembram que eu falei para vocês que o fígado ele é um órgão que tem a textura bem lisinha, né, brilhosa, consistência gelatinosa, né? O que é que acontece com pessoas que têm uma ingesta muito exagerada de lipídios, de gordura? O fígado acaba absorvendo essa gordura, tá? E aí, um fígado que era para ser lisinho, conservado, por fora dele passa a ter uma capa, uma camada de gordura. E isso é muito real, gente. Lá no laboratório de anatomia da faculdade onde eu me formei, tinha um fígado que ele tinha um índice de gordura além do que era normal, e é uma capa amarelada mesmo de gordura. E quando a gente olha, a gente vê que não tá normal, tá certo? E aí, gente, eu trago para vocês o nome técnico-científico disso, né? Caso vocês não saibam, a presença de gordura no fígado se chama de esteatose hepática, tá certo? Quando se faz uma ultrassonografia abdominal e lá no laudo vem dizendo verificada esteatose hepática, nós podemos saber o quê? Que aquele fígado, ele tá cheio de gordura, tá certo? A gordura, ela não é para estar envolvendo exteriormente ao redor, não é para estar envolvendo o fígado, porque a gordura vai ser maléfica para o órgão. Não é para ter gordura ao redor do fígado, né? Como é que a gente pode reverter isso, professora? Dieta, tá certo? Dieta. Se você não busca reverter a esteatose hepática, ela acaba virando crônica e vai agredir mais ainda o que o fígado. E aí essa agressão de forma crônica vai gerar o que nós vimos, o quê? Cirrose hepática. Tá certo? Então, a esteatose hepática é a gordura no fígado, geralmente em decorrência de ingesta alimentar inadequada, dieta não balanceada, pode ser revertido por dieta, né, exercício físico, e aí essa esteatose hepática, quando não revertida,
ela pode levar a pessoa a um quadro de cirrose hepática, tá certo? Lembrem-se, medicamentos por via oral sofrem metabolismo de primeira passagem, tá certo? Então, vai ser metabolizado lá no fígado. Existem pessoas, gente, que praticamente tomam remédio para dor de cabeça, tomam analgésicos todos os dias. Diga aí. A pessoa toma. Tem gente que é viciada mesmo em tomar remédio, né? Não pode nem pensar em sentir uma dor, já está tomando remédio. Então, essa pessoa que sobrecarrega o fígado com medicamentos, nós sabemos que medicamentos, que os fármacos, eles sofrem metabolismo de primeira passagem. Então, se é aquela pessoa que insiste muito no medicamento, tá abusando da boa vontade das enzimas, né? Lá do citocromo P450. É. Se isso, quem geralmente é viciado em remédio é um vício já antigo, né? Então, imagina que essa pessoa está agredindo o fígado de forma crônica. Uma hora o fígado vai dizer, ei, peraí, não é assim não, é brincadeira. Aí vai, lesiona, gera cicatrizes, que é fibrose, tecido fibrosado não funciona, insuficiência hepática, e aí temos o quê? A cirrose hepática. Tá certo, gente? Vejam que por mais eu sou muito suspeita, né, para falar de farmacologia, mas por mais que a gente ache que não é importante, é importante a farmacologia. Eu fui apresentada ao metabolismo de primeira passagem, né, a biotransformação lá na farmacologia. E aí, quando nós entendemos o que é que acontece lá no fígado, nós conseguimos entender o porquê que o alcoolismo, o porquê que a ingesta exagerada de medicamentos por via oral pode determinar o quê? Uma cirrose hepática, tá certo? Eu gosto tanto de farmacologia que em tudo na minha vida eu vejo farmacologia. E o conhecimento básico de farmacologia nos auxilia, nos proporciona um melhor entendimento sobre as outras coisas, sobre as doenças, né? E nós da área da saúde trabalhamos diretamente com doenças, né? Então é muito importante, viu, meninos? Em se tratando de manifestações clínicas, sinais e sintomas, pelo menos sob o meu ponto de vista, gente, é algo muito óbvio. Se o seu fígado, se nós sabemos que o fígado desempenha no mínimo 180 funções, né, no nosso corpo, é um órgão que faz parte do trato gastrointestinal. Se ele não está bem das pernas, se ele está meio cambaleante, né, com a cirrose hepática, será que faz sentido a pessoa sentir náusea, enjoo, vontade de vomitar? Claro! Né? Esses vômitos, eles podem ocorrer, inclusive, com a presença de sangue, que é o que nós chamamos de hematêmese. Tá bom? Hemate, hematológico, hemácia, sangue, tá certo? Êmese é a náusea mais o vômito, tá certo? A êmese, técnico-cientificamente falando, é quando a pessoa sente o enjoo e logo em seguida vem o vômito. Tá certo? Então, em pessoas diagnosticadas com cirrose hepática, pode ocorrer eventos de hematêmese, ou seja, enjoo seguido de vômito, nesse vômito ter a presença de sangue, que aí já é um sinal de alerta maior. Né? A questão da inapetência, a falta de fome, a falta de apetite, tá certo? A partir do momento que essa pessoa apresenta inapetência, não tem vontade de comer, ela o quê? Perde peso. Né? Então, é uma pessoa que vai ficar, que tendenciosamente vai perder mais peso e vai ficar mais magrinha. Né? Outra manifestação clínica são distúrbios gastrointestinais. Lembrem-se que o fígado faz parte do TGI, do trato gastrointestinal, tá certo? Hepatomegalia, tudo que tem megalia, gente, no meio, é crescimento em tamanho. Então, Lívia, Oi?
É possível que no pé da barriga, é mais ou menos assim, eu acho, que pode ter nascer uma glândula para quem tem cirrose. Tem uma glândula. É, algum caroço, uma espécie de caroço. A questão de caroço, de inflamação de glândula, pode ocorrer sim, no caso da pessoa ter uma cirrose mais avançada, e aí isso já está comprometendo os gânglios linfáticos. É porque meu pai, ele tem, devido ao álcool, sabe? Aí ele Uhum. convive com ela e tipo aquela coisa assim, de não gostar de ir pro médico, não querer. Mas E assim, com o continua tempo ele foi bebendo. parando. Com o tempo ele parou de beber. Mas continua, né? A Continua, gente né? luta. É, É, é uma luta grande. Mas sim, se for uma cirrose hepática já muito avançada, ocorre o infartamento de gânglios linfáticos, tá certo? Que o sistema linfático está associado ao sistema imunológico de defesa. E aí esses gânglios linfáticos, eles podem aumentar um pouco mais, tá certo? Podem infartar, aumentar de tamanho, tá certo? O que nós chamamos de hepatomegalia, é o crescimento em tamanho de quê? Do fígado. O fígado já é um órgão grande, tá? Quando nós fazemos uma palpação profunda no QSD, no quadrante superior direito, nós conseguimos sentir o fígado, sabe? E aí, numa pessoa que tem cirrose hepática, você pode fazer no seu pai uma palpação no QSD, né, no quadrante superior direito, uma palpaçãozinha mais profunda, e você vai conseguir perceber que o fígado dele é mais crescido, é mais aumentado em tamanho. É o que nós chamamos de hepatomegalia. Imagina um órgão que está adoecido, né, que está insuficiente e ele acaba crescendo em tamanho. Então, isso justifica a hepatomegalia, tá certo? A questão, gente, da icterícia. O que é icterícia? É o amarelamento da pele, certo? E da esclera ocular, quando eu falo em esclera ocular, essa parte branca do olho, que é para ser branca. Uma pessoa com uma cirrose hepática considerável, a pele dela fica mais amarelada, a esclera ocular fica amarelada. Em casos mais graves, assume um tom de laranja mesmo, certo? E por que que isso ocorre? Lá no fígado, gente, também há a produção de uma substância chamada bilirrubina, tá certo? A bilirrubina, ela é responsável por fazer, por exemplo, a coloração específica. O fígado está insuficiente, ele não está funcionando normal. Pode ocorrer um aumento de nível, um aumento de produção de bilirrubina. Essa bilirrubina, ela não vai ser excretada totalmente juntamente com as fezes, tá certo? Mas aí ela pode se impregnar, ela pode se acumular na pele da pessoa ou na esclera ocular, né? Que vai fazer com que essa pessoa tenha uma aparência mais amarelada ou mais alaranjada. Isso tem a ver com o distúrbio dos níveis de bilirrubina, tá certo? E aí, a esse evento, né, nós chamamos de icterícia. Sinal ou sintoma? Icterícia. Sinal ou sintoma? Bora. Icterícia, sinal ou sintoma? Sinal, a gente vê, né? Uma pessoa quando tá ictérica, quando tá mais amarelada. Tá certo? Melena, gente, o que é melena? Alguém sabe o que é melena? Sim ou não? Sangue nas fezes. Presença de sangue nas fezes. É para ter sangue nas fezes? Não. A melena, numa pessoa com cirrose hepática, a gente me diz o quê? Que houve um sangramento lá no trato gastrointestinal. Não, esse sangramento ele não foi exteriorizado juntamente com o vômito, né? Que pode ter a hematênese.
mas ele saiu pelas fezes. Ocorreu uma hemorragia digestiva, o sangue foi eliminado pelas fezes. A essas fezes com a presença de sangue, nós damos o nome de melena. Não necessariamente, gente, nós vamos conseguir ver vermelho mesmo, o sangue vermelho nas fezes, não, tá? Mas é aquelas fezes que elas vêm mais enegrecidas e com um odor mais fétido, certo? Dificilmente nós vamos ver fezes com o sangue vermelho vivo, a menos que essa pessoa, por exemplo, tenha hemorroida, ou que no ato da defecação tenha rompido algum vaso anal, perianal, e aí causou esse sangramento imediato. Mas em se tratando de hemorragias digestivas, geralmente o sangue ele já passou pela ação digestiva do trato gastrointestinal, mas tem hemácias lá naquelas fezes. Então são fezes que vêm mais escuras, mais enegrecidas e com um odor muito fétido, bem característico. Tá certo? Beleza? Sinal ou sintoma, Melena? Sinal. Sinal. Conseguimos ver, né? Beleza? Você é um sinal também da cirrose. Geralmente, quando o paciente está no estado bem avançado, ficar com a parte da região abdominal bem elevada, alta, como se Sim, fosse. por causa da hepatomegalia. O Não sei se você crescimento. já viu tipo um tomate, quando ele vai ficando meio que podre, aquela pele dela meio amareladinha, como se estivesse soltando água. Sim, devido à hepatomegalia. Uhum. Sim. Certo? O tratamento, gente, da cirrose hepática. Vimos que a cirrose hepática pode ser causada pelo alcoolismo, por hepatite, principalmente B e C, né? Por uma alimentação não adequada, né? Então, como é que eu vou tratar? Retirando o que está causando. Se a cirrose hepática é decorrente da pessoa beber, então a bebida tem que ser retirada para deixar de lesionar esse fígado, né? Se é uma cirrose hepática decorrente de uma hepatite, vamos tratar a hepatite, tá certo? Se é uma cirrose hepática devido à dieta desequilibrada, né? Então vamos entrar numa dieta equilibrada, uma dieta adequada, certo? Então, basicamente, consiste em quê? Na suspensão do agente agressor, tá certo? Repouso, né? Imagina que o fígado, o órgão vital, mais de 180 funções. Se você continuar levando uma vida normal, como se seu fígado estivesse normal, uma hora o corpo padece. Então, é indicado o repouso, né? A questão de medidas de conforto, né? Por exemplo, se essa pessoa sente muita dor, né? O ideal é que o médico faça a prescrição de algum analgésico específico, né? Para deixar essa pessoa confortável, retirar a dor, né? Quando ela tenha. A questão do tratamento medicamentoso, geralmente, né? Em cirroses hepáticas que são muito avançadas. O uso de antihemorrágicos, né? De antiagregantes, de agregantes plaquetários, né? Certo? Então, para evitar esses sangramentos, vimos que uma pessoa com cirrose, ela pode vomitar sangue, né? E se ela vomita sangue, é porque está tendo algum sangramento, né? Então, é preciso conter esse sangramento, tá certo? A questão da adequação alimentar, uma pessoa com cirrose hepática, lembrem-se, tudo que comemos e tudo que bebemos passa pelo fígado. Então, se o fígado dessa pessoa já está meio mal, né, devido à cirrose, não vamos abusar da boa vontade dele comendo qualquer coisa, senão vai sobrecarregá-lo, né? Então, a alimentação adequada, né? E em casos mais extremos, né, quando ocorre a falência total, ou seja, o fígado deixa de funcionar totalmente, só vai conseguir reverter essa situação com um transplante de fígado, né? Uma medida mais extrema, né? Quando os casos são mais graves. Tá certo, gente? Beleza? Então, uma coisa leva a outra. Beleza? Ok?
Os cuidados de enfermagem, né? Nós, enquanto membros da equipe de enfermagem, sempre aferir sinais vitais, né? Tendo em vista que sinais vitais, o próprio nome diz, né, gente? São sinais que existem porque a pessoa está viva. Então, quando ocorre uma desordem no corpo, né, algum desarranjo, provavelmente vai ocorrer, espera-se que ocorra, alteração de sinais vitais. Por exemplo, uma pessoa que está com muita dor. Dor geralmente estressa a pessoa. Será que faz sentido dizer que a frequência cardíaca dessa pessoa aumenta? Aumenta, tá certo? Então, geralmente, quando tem algum processo, alguma desordem patológica, há a alteração de sinais vitais. Então, nós, enquanto equipe de enfermagem, temos sempre estar de olho nos sinais vitais, aferir os sinais vitais, né, controlar, registrar, né, observar e comunicar aos demais membros da equipe a questão da aceitação alimentar desse paciente. Lembrem-se que uma pessoa com cirrose hepática, ela tem inapetência, né? Ela tem a questão do fastio, como chamam, né? Não tem vontade de comer. Tá certo? Então, é bastante importante que nós fiquemos de olho na alimentação desse paciente, porque por mais que ele não sinta vontade de comer, sabemos que a alimentação é fundamental, porque é a partir dela é que nosso corpo vai absorver nutrientes, né? Então, sempre observar e comunicar a aceitação alimentar, tá certo? A medição da circunferência abdominal, tá bom? Não sei se vocês já viram isso, mas a circunferência abdominal nós fazemos com uma fita métrica, né? De forma a rodear, circular, né? O abdômen dessa pessoa, de forma que a fitinha passe por cima da cicatriz umbilical, ou seja, do umbigo, tá certo? E qual é a ideia de medir essa circunferência abdominal? Opa, cirrose hepática, uma das manifestações clínicas não é a hepatomegalia? O crescimento exagerado do fígado. Então, se esse fígado ele está crescido, gente, é óbvio que o perímetro, a circunferência abdominal vai estar mais alta, tá certo? E aí também é extremamente importante observar se verificar a existência, né, de hemorragias, comunicar a equipe médica e deixar registrado. Tá certo? Porque se ocorrem hemorragias no trato gastrointestinal, gente, isso já é um sinal indicativo de quê? De que as coisas estão se agravando mais. Tá certo? Beleza? Ok? Aí, tudo bem? Tudo? Gente, vamos falar um pouquinho mais, né? Na aula passada, nós fizemos uma revisão meio que geral do trato gastrointestinal, né? Falamos de intestino delgado, falamos de intestino grosso, mas hoje vamos voltar o nosso olhar mais especificamente para falar, né, de diarreia e de constipação. Vamos voltar o nosso olhar mais especificamente para o intestino grosso, tá certo? Com aquelas porções que nós já falamos, vejam aqui na imagem, né, que anatomicamente nós temos o cólon ascendente, o cólon transverso, o colo descendente de descer, né? O colo sigmoide, quando faz essa curvatura, certo? Reto e ânus. Lembrem-se do apêndicezinho vermiforme, que tem aqui, né? Nós falamos na aula passada que eu disse para vocês que ele é o carrinho do lixo do trato gastrointestinal, né? Existem alguns autores que dizem que o apêndice vermiforme está associado, tem função imunológica, ou seja, de defesa. Já tem outros que dizem que era uma parte, de fato, do trato gastrointestinal, mas de acordo com a evolução da espécie humana, devido ao fato de ser pouco usado, ele foi regredindo, né? Ele meio que atrofiou, mas ainda não sumiu. Eu acredito, né? Que uns 50 anos daqui para frente, esse apêndice vermiforme ele vai sumir da anatomia do trato gastrointestinal. Porque eu defendo que ele só serve para acumular os bagacinhos, lembram?
as sementes, já as frutas, de algumas leguminosas, que não são digeridas pelo TGI. E aí esses bagacinhos caem lá no apêndice vermiforme, e aí causa o quê? A apendicite. A inflamação do apêndice vermiforme. Lembram? Então, gente, quando nós falamos em intestino grosso, vejam que ele tem uma aparência realmente mais grosseira em relação ao intestino delgado, né? Delgado quer dizer fino, tá certo? O intestino delgado, de fato, é um intestino mais fino, é um intestino mais longo. Lembram que eu falei para vocês que, a depender do biotipo da pessoa, esse intestino delgado chega até 9 metros de comprimento, todo enroladinho dentro da barriga, né, dentro do abdômen. Mas o intestino grosso, que é essa porção aqui, gente, do trato gastrointestinal que está destacada de vermelho, tá bom? Nós vimos que a função do intestino grosso, qual que é? Me digam aí, qual é a função do intestino grosso? E aí? Intestino grosso vai absorver nutrientes, proteína, vitamina, lipídio, vai? Não, Não, né? Esses nutrientes são absorvidos onde, hein? Delgado. Intestino delgado, perfeito. Tá. Aí todos esses nutrientes foram absorvidos lá no delgado. Aí chega uma parte do que não foi absorvido lá no intestino grosso. O que é que não foi absorvido lá no intestino delgado que vai ser absorvido pelo intestino grosso, gente? sais minerais. Sais minerais e água, né? E aí, lembrem-se que o que chega no intestino delgado, no intestino grosso, perdão, é quase o resto do que não vai servir mais para o nosso corpo, né? Porque proteínas, vitaminas, lipídios, carboidratos, todos os nutrientes, praticamente, eles foram absorvidos no intestino delgado, tá certo? Pegou tudo que é de interesse do corpo e absorveu lá no intestino delgado. O que chega lá no intestino grosso são praticamente as sobras, os bagaços, né? Mas lembrem-se que água e sais minerais não são absorvidos lá no intestino delgado. Aí vocês acham que o nosso corpo vai desperdiçar água e sais minerais? Não. Então, ocorre a absorção de água e de sais minerais no intestino grosso, tá certo? E aí, depois que o corpo literalmente suga o que é de interesse dele, o resto forma o quê? O bolo fecal. Tá certo? Beleza? Então, as funções, né, perdão, do intestino grosso é o quê? A absorção de sais minerais, a absorção de água e formação do bolo fecal. O que não presta vai ser o quê? Cocô. Vai ser fezes. Tá certo? Lembrem-se de uma coisa que eu disse para vocês na aula passada. Que quando nós mastigamos o alimento e engolimos, né? Ele vai passar por onde, hein? Antes de chegar no estômago? Esôfago. Pelo esôfago. O esôfago serve de ponte, né? O elevador, né? Para descer com a comida até chegar no estômago. O estômago se mexe, gente? Sim. Se mexe. Ele não tá lá parado, feito uma múmia, não, tá? Ele se mexe. Às vezes, minha barriga mexe tanto quando eu tô com fome, que eu acho que tem uns bichos aqui dentro. Ronca, né? Mexe. E aí, o que é essa mexida do tracto gastrointestinal, gente? É um movimento, todos os órgãos que fazem parte do trato gastrointestinal, ou seja, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, eles se movimentam também como uma maneira de garantir o quê? Que a comida seja empurrada, que ande para frente, né? O ideal é que ande para frente, não para trás.
Confere. Lembram que eu falei para vocês que a esses movimentos nós damos o nome de peristalse ou movimentos peristálticos? Peristalse ou movimentos peristálticos, gente, vai já aparecer aí nos próximos slides, certo? São os movimentos específicos que ocorrem nos órgãos que formam o trato gastrointestinal. E qual é a ideia, gente, da peristalse? Garantir que o alimento siga o fluxo que lhe cabe. Andar para frente, descer. Tá certo? Beleza? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque precisamos falar sobre constipação. Tá certo? Constipação, que também é conhecido como intestino preso. Tá certo? E no que é que consiste constipação? As pessoas que são constipadas, as pessoas que têm o intestino preso, gente, são aquelas pessoas, porque o natural é a pessoa evacuar, fazer cocô todos os dias, pelo menos uma vez por dia, tá certo? As pessoas que são constipadas, que têm o intestino preso, elas não têm essa rotina, esse hábito de defecar, de evacuar todos os dias, né? As pessoas que têm intestino preso, que são constipadas, às vezes passam 5, 7 dias sem ir ao banheiro para fazer o número 2, tá certo? E no que é que consiste essa constipação, né? Esse intestino preso? Geralmente, popularmente, né, costuma-se dizer que pessoas constipadas, pessoas que têm o intestino preso, são aquelas pessoas que têm o trato gastrointestinal mais preguiçoso. E aí, quando eu digo que é mais preguiçoso, eu estou querendo dizer o quê? Que, geralmente, a peristalse, ou seja, os movimentos peristálticos dos órgãos do trato gastrointestinal dessa pessoa não ocorre de forma adequada. Se movimenta, movimenta. Existe a peristalse? Existe. Mas é aquele movimento bem vagaroso, aquele movimento bem preguiçoso, tá certo? Então, se o peristaltismo, se os movimentos peristálticos dessa pessoa não ocorrem no ritmo que é para ocorrer, é óbvio, né, que para essa comida ser empurrada, ela vai demorar mais tempo e, consequentemente, vai demorar mais tempo para o quê? Para formar o bolo fecal. Tá certo? Às vezes o bolo fecal tá até formado lá no intestino grosso, mas devido à movimentação muito retardada, muito preguiçosa desse intestino grosso, o bolo fecal não vai andando de forma a fluir, fazer com que essa pessoa defeque. Tá certo? Então, isso é o que configura a constipação, tá certo? Ei, se esse bolo fecal passa mais tempo lá no intestino grosso, é óbvio que o intestino grosso ele não vai perder a oportunidade de absorver ainda mais o quê? Água. E aí, gente, ocorrendo uma absorção quase que total de água no intestino grosso, vai gerar fezes o quê? Ressecadas, né? E aí, meu amigo, para você defecar umas fezes que estão mais ressecadas é meio doloroso, né? É meio complicado, machuca, né? Então, a constipação, gente, o intestino preso, o intestino preguiçoso está associado ao quê? À diminuição da peristalse intestinal, tá certo? Peristaltismo comprometido, tá certo? Pode ser devido ao quê? A um erro alimentar, a uma alimentação inadequada. Imagina, se essa pessoa faz ingesta alimentar com a baixa quantidade de fibras, né? Isso vai dificultar a formação do bolo fecal e, consequentemente, o quê? A evacuação. Tá certo? Ok? Tá ok, gente? Beleza? E até mesmo a questão da pouca hidratação. Tá certo? Quando a pessoa tem uma ingesta hídrica mais baixa, bebe pouca água, o pouco que ela bebe vai ser absorvido pelo TGI, pelo trato gastrointestinal,
tá certo? E aí, se eu tenho uma absorção a nível máximo do TGI, né, de água por parte do TGI, né, o que é que vai acontecer? Essas fezes vão ficar mais ressecadas, então, esse intestino, ele vai ficar mais preso. Tá certo? Então, isso é o que nós temos, é o que nós chamamos de constipação. Tá beleza? Causas. O que é que causa o intestino preso? Hábitos intestinais irregulares, como eu já falei, né? Peristaltismo comprometido, esse intestino não tem a rotina diária de fazer, de evacuar todos os dias, né? A alimentação inadequada, né? Existem alimentos que são constipantes, como banana, por exemplo, como maçã sem casca, são alimentos que prendem, né? Baixo volume da ingesta hídrica, ou seja, essa pessoa bebe pouca água e o pouco que ela bebe, é óbvio que o corpo vai absorver o máximo que puder. Então, pessoas que bebem muita água, geralmente não têm fezes ressecadas, tá certo? E pode ocorrer devido a obstruções mecânicas. E o que são essas obstruções mecânicas? Um fecaloma, certo? O que é fecaloma? É uma parte do bolo fecal que está extremamente ressecada, enrijecida, endurecida, no decorrer o quê? Do intestino grosso. E aí o fato dela estar muito ressecada, muito endurecida, impede que o bolo fecal que está antes dele siga percurso e seja o quê? Eliminado, evacuado. Tá certo, gente? Ok? Manifestações clínicas, sinais e sintomas. Muito óbvio, alteração na consistência das fezes é aquela fezes, é aquele cocô mais endurecido, certo? Mais rígido, né? Dificuldade para evacuar. Quem tem intestino preso tem Professor, dificuldade. Oi. é mais comum em criança, né, também? Minha bebê tem. Ela já fez até lavagem. Em criança, mas também tem muito adulto com intestino É, preso. Muito, muito mesmo, certo? ela é proibida de comer diversas frutas. Tadinha, a bichinha. Bota suco de laranja, bota mamão, que são todos laxativos, tá certo? Para soltar esse intestinozinho dela, certo? Dor em região abdominal baixa, certo? Vejam, pela anatomia, né, gente? O intestino grosso, ele tá mais a nível umbilical para baixo. Então, as dores vão ocorrer aí, né? No baixo ventre, né? E dor em região anal, né? Imagina um cocô, umas fezes mais endurecidas, mais ressecadas, a ponto de sair, a ponto de serem evacuadas lá na região anal. Lógico que vai machucar, tá certo? Beleza, gente? Tratamento. Gente, é efeito dominó. Melhorar hábitos alimentares, não precisa nem olhar para o slide. Melhorar hábitos alimentares, beber mais água, tá certo? Se alimentar de 3 em 3 horas para criar uma rotina para esse intestino, né? Praticar exercícios físicos, o que é que tem a ver o exercício físico com a questão do meu intestino estar preso? Da mesma forma que nós nos movimentamos, gente, quando fazemos atividade física, por dentro, os nossos órgãos do trato gastrointestinal, eles também seguem o movimento, então isso acelera a peristalse, né? Isso estimula mais ainda o peristaltismo, tá certo? No caso, como a colega falou, né, em casos mais extremos, que mesmo você adequando a alimentação, praticando exercícios físicos, no caso dos bebês, né, fazer massagem na barriguinha, fazer a bicicletinha com as perninhas, né, movimento de vai e vem, de flexão e extensão das perninhas, certo? Se ainda assim não resolve, precisa fazer a lavagem intestinal. Tá certo? Que consiste em quê? Em passar uma sondinha na região retal, né? Conectada a um equipo que tá com a solução glicerinada, tá certo? Vai entrar essa solução glicerinada, que parece um óleo, né? A consistência é tipo de um óleo, e vai amolecer essas fezes, tá certo? E aí isso vai gerar o que? Vai facilitar a questão da evacuação. Tá certo, gente? Ok? Esses temas são os mais fáceis, porque eu acredito que cada um de nós já passou por essas situações, né?
Cuidados de enfermagem, observar e anotar a aceitação alimentar, né? Geralmente pessoas que são constipadas, que têm o intestino preso, são aquelas pessoas. Já ouviram falar na expressão fica enfesado? Se você tá só comendo, não tá botando para fora, tem uma hora que você fica literalmente enfesado, né? Então isso diminui o apetite da pessoa, né? Estimular a hidratação, quanto mais essa pessoa beber água, melhor vai ser para hidratar esse bolo fecal. Esse bolo fecal estando com uma retenção de água considerável, vai ser mais fácil de deslizar e evacuar, né? E estimular a atividade física, no caso do ambiente hospitalar, se for um paciente que não está restrito ao leito, estimular que ele ande pelos corredores, né? Porque a atividade física, a deambulação, faz com que o nosso intestino ele se movimente também. Tá certo? Beleza, gente? O inverso da constipação, diarreia. Você evacuar mais do que o que você deve. Tá certo? Então, se entendeu constipação, em diarreia é o inverso. Tá certo? O que é diarreia? Aumento no número de evacuações. Aumento de vezes, da quantidade de vezes que você faz no número 2. Né? E aí, enquanto que lá na constipação essas fezes elas são mais ressecadas, mais endurecidas, na diarreia ela já vai para o pastoso líquido. Tá certo? Ficam mole as fezes. Tá certo? E aí, a partir do momento que você vai mais vezes ao banheiro para fazer o número 2, né? Você perde muita água, você perde muitos sais minerais, isso leva à desidratação. Lembram, que toda vez que a pessoa tem diarreia, faz logo o soro caseiro para evitar que a pessoa desidrate, né? Por quê? Porque se ela está indo muitas vezes ao banheiro, ela está perdendo muita água e mais sais minerais. E isso vai levar ao que? A desidratação. Sinais e sintomas de desidratação: boca seca, oligúria. Oligúria quer dizer o quê? Fazer xixi em um volume bem reduzido, pouco xixi, tá certo? E aí a desidratação, minha gente, em níveis mais elevados, elas podem levar até o rebaixamento de nível de consciência. Pode gerar confusão mental. Tá certo? Lembre-se que a água é fundamental para o nosso corpo. 70% do nosso corpo é só água. Então, imagina, se você desidrata, o corpo vai dar um sinal de que tem algo errado. A partir do quê? Do RNC, do rebaixamento do nível de consciência. Beleza, gente? Causas. Inúmeras causas. Né? Comer algum alimento que está contaminado por alguma bactéria ou por toxinas produzidas por bactérias, né? Como, por exemplo, às vezes o povo diz para ter muito cuidado com o quê? Com a ingesta de ovo, né? Nunca comer ovo mal cozido, por quê? Porque pode ter uma bactéria que nós chamamos de salmonela e também a shigella, tá certo? E isso vai causar, sim, infecção alimentar, né? Se você tá com alguma infecção por ordem viral, isso sim também pode fazer, se você tá com virose, né? Geralmente o pessoal diz, quando o médico não sabe o diagnóstico, diz que é virose. Não, gente, mas uma doença que é causada por vírus é uma virose. E isso pode causar desarranjos gastrointestinais, tá certo? Parasitoses, né? Pessoas que moram em lugares onde não há o saneamento básico, né? Não há água tratada. Essas pessoas podem sim adquirir alguns protozoários, alguns parasitas que vão parasitar o trato gastrointestinal, como a giardia e como a ameba. Né? E aí, uma forma do nosso trato gastrointestinal mostrar que tem algo errado é o quê? Aumentando a frequência de evacuações, gerando uma diarreia. A diarreia pode ser causada, por exemplo, devido ao uso de antibióticos. Geralmente, pessoas que usam antibióticos por mais de 5 dias geralmente apresentam diarreia. Por quê? Porque o antibiótico ele acaba matando as bactérias da flora intestinal, bactérias que são positivas, né? Que geram o equilíbrio no trato gastrointestinal. Então, isso gera diarreia, tá certo? O uso abusivo de laxantes, tem gente que tem umas ideias meio loucas de tomar laxativos, lactopurga para fazer mais cocô e perder peso. Isso é uma coisa meio louca, tá certo, gente? Disfunção da motilidade intestinal, da mesma forma que existe um intestino que ele é preguiçoso, existe um intestino
Então, intestinos que funcionam muito rápido, então aqueles que funcionam num ritmo mais frenético vai gerar o quê? Diarreia, tá certo? E alguma intolerância alimentar, por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose, se ela come algo com lactose, ela vai ter diarreia, tá certo? Beleza? Os tipos de diarreia, né? Existe a diarreia comum, né, que não necessariamente está associada a algum vírus, a alguma bactéria, a algum alimento que não fez bem, tá certo? São relacionados ao que? A estresse, a ansiedade, né? Lembrem-se que estresse e ansiedade ativa o sistema nervoso simpático, e um dos efeitos do sistema nervoso simpático acionado, ativado, é o quê? Fazer com que essa pessoa evacue mais vezes, né? A diarreia comum, ela é causada também pelo quê? Por uma alimentação desregrada, né? Uma alimentação não balanceada, uma alimentação com elevada quantidade de fibras, por exemplo, porque na nossa alimentação nem pode ser de mais nem de menos os componentes, tá certo? Então, isso é o que configura a diarreia comum, tá certo? Já a diarreia infecciosa, devido à ação de um vírus, de uma bactéria, de alguma toxina, tá certo? É aquela diarreia que ela é patológica mesmo, que essa pessoa vai apresentar febre, ela não vai ter vontade de comer nada, primeiro que dá o medo, né? A pessoa quando tá com diarreia dá o medo de comer já, ficar lá no trono, né? E aí a questão da perda de energia. Se essa pessoa está com diarreia, ela está perdendo muita água, muitos sais minerais, e aí, consequentemente, essa pessoa ela vai ficar o quê? Mais quietinha, ela não tem tanta energia, tá certo? E existe, gente, a diarreia que é causada devido à intolerância de algum componente alimentar. Por exemplo, uma pessoa que ela é intolerante à lactose, o que é que quer dizer? Que no corpo dela não tem lactase, que é uma enzima específica para digerir o que é a lactose, tá certo? Então, a lactose, uma vez não digerida, ela passa direto pelo nosso trato gastrointestinal e ela leva junto com ela água e sais minerais. Por isso que a pessoa que é intolerante à lactose, devido ao fato dela não ter a lactase para digerir essa proteína do leite, né, ela apresenta diarreia. Tá certo? Beleza? Ok. Aqui só para... Silvia, Oi? é assim, é uma pessoa que frequenta, né, as academias, geralmente toma bastante água, Uhum. mas mesmo assim é possível que pode haver diarreia, esse atleta, não sei. Lembre-se que o intestino de pessoas atletas, pessoas que... Eu tomo 5 garrafinhas de água por dia, só na E faz academia. exercício físico, então o seu intestino ele está funcionando de forma muito acelerada. Tá certo? Lembre-se que a diarreia ela pode ser ocasionada pelo quê? Por uma peristalse excessiva, uma movimentação mecânica excessiva do trato gastrointestinal. Tá certo? Beleza? Certo. Ok? Aqui só para mostrar que a lactase, a ausência ou deficiência da enzima lactase, eu puxei o balãozinho só para mostrar que lactase é uma enzima responsável por digerir a lactose. Então, nas pessoas que são intolerantes à lactose, elas têm uma deficiência nessa enzima, tá bom? Então, a lactose acaba não sendo absorvida, passa direto e gera o quê? A diarreia, tá certo? Tratamento, óbvio, né? Adequação alimentar, se uma pessoa está com diarreia, não adianta ela tomar suco de laranja, não adianta ela o quê? Chupar laranja, comer mamão. Por quê? Porque são alimentos que são o quê? Laxativos. Essa pessoa, ela vai precisar comer coisas que prendam o intestino dela, tá certo? Como, por exemplo, o quê? Banana, certo? Banana não é constipante. Maçã sem casca, porque na casca da maçã tem muito o quê? Fibra. Então, se uma pessoa tá com diarreia, se ela comer fibra, ela vai fazer mais cocô ainda, né? Então, quando a gente vai comer maçã em caso de estar com diarreia, retire a casca, retire a fibra, tá certo? Então, optar por alimentos constipantes, tá certo? Goiaba também é constipante, tá certo? A questão da hidratação, gente. Lembre-se que uma pessoa com diarreia, ela tá perdendo muito o quê?
água e sais minerais. Então, ela tem que ir com força na reposição dessa água e desses sais minerais, algo que é muito bom, água de coco. Ou então aquele sorinho caseiro, ou então que vende em farmácia mesmo, né? Porque tem água e tem sais minerais. Então, para você não desidratar, né? É necessário fazer essa reposição de água e de eletrólitos, tá certo? A terapia medicamentosa, né? Se necessário, conforme prescrição médica, tá certo? Eu costumo dizer que quando uma pessoa está com diarreia, geralmente associada a uma infecção intestinal, né? Ou seja, a causa vai ser uma bactéria, uma toxina bacteriana, um vírus. Não tome nada para aprender, tá certo, gente? Não tome, deixa sair. Por mais que seja muito incômodo, né, essa questão de evacuações em uma quantidade exagerada de vezes, deixa sair. Por quê? Porque se você toma algo para reter, para cessar a diarreia, você vai estar retendo o quê? A bactéria ou o vírus ou o parasita no seu corpo. E a ideia do corpo em fazer com que você evacue mais é justamente o quê? Botar para fora esse agente agressor, tá certo? O que você pode tomar é um repositor de flora, tá certo? Agora, para aprender, não. Silvia, o que eu acho engraçado no corpo da gente, às vezes a gente come uma alimentação que aparentemente, né, não. A gente acha que não vai agredir assim. Pronto, eu tiro por mim. Ontem eu almocei, aí fiquei um pouquinho assim com a fome deitar. Menina, daqui a pouco aquela cólica, como se a comida estivesse revirando. De fala-me, Cristo, não acredito. E quando a pessoa corri para dentro do banheiro. Não, aí depois que eu coloquei tudo para fora, pronto, passou tudo. Engraçado. Minha filha, o corpo da gente avisa. Ele nos avisa. Às vezes a gente não consegue entender os sinais, né? Mas ele manda umas mensagens subliminares. Tá certo? Gente, vai botando o nomezinho aí no chat, tá? Cuidados de enfermagem para uma pessoa com diarreia, né? Com eventos diarreicos. Cair em cima, estimulando a hidratação. O quanto é importante que essa pessoa beba água, muita água, ou soro, né? O soro não é o soro fisiológico, não, viu, gente? Soro fisiológico é para terapia IV, tá certo? É aquele sorinho com sal e água, tá certo? Sal, açúcar e água, tá? Então, estimular muito a hidratação via oral. Se esse paciente ele já está num nível muito avançado de desidratação em decorrência da diarreia, ele já vai estar inconsciente, né? Não adianta ofertarmos soro ou água via oral, porque ele não vai deglutir, ele está com a consciência rebaixada, né? E aí, nos casos mais graves de desidratação, é necessário fazer a hidratação endovenosa, né? Geralmente com o soro fisiológico correndo aberto, quando a gente abre o equipo todinho para descer, tipo ladeira abaixo, né? Conforme a prescrição médica, geralmente faz-se com soro fisiológico. Se for um paciente hipertenso, óbvio, não vamos colocar o soro fisiológico, né? Porque tem o cloreto de sódio, é um sal. Geralmente os médicos, quando é hipertenso ou diabético, vai optar por um soro do tipo Ringer lactato, tá certo? Mas tudo isso aí vai ser conforme prescrição médica, tá certo? E a questão da higiene rigorosa após as eliminações intestinais, né? A importância do lavar as mãos direitinho após fazer o número 2, né? Por quê? Porque quando nós evacuamos, nós vamos fazer a limpeza, né? Às vezes ficam coliformes fecais nos dedos, nas unhas. E aí imagina se for uma diarreia causada por um vírus, por uma bactéria, ou por uma ameba, ou por uma giardia, que são parasitas intestinais, tá certo? Imagina se você não lava bem a mão e bota a mão na boca, aí você se reinfecta, né? Então é extremamente importante a higienização das mãos. Tá certo, gente? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida em relação à aula de hoje? Tá beleza. Tudo ok? Sim?